Olá, seja bem-vindo novamente. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre equações. Nós já aprendemos sobre as expressões algébricas e agora a gente vai continuar sobre equações. Vocês também podem ouvir em outros lugares ou lerem equações do primeiro grau, que é a mesma coisa. Então fique atento e vem comigo para a gente aprender muito sobre equações. Vamos ver agora a diferença de expressão para equação. Lembrando que a gente viu a expressão numérica no sexto ano, nós vimos expressões algébricas no vídeo anterior, então aqui nós estamos nos referindo, quando eu falo expressão, eu me refiro à expressão algébrica, que tem letra, tá? Não à expressão numérica. Então, olha só, numa expressão, nós sempre vamos ter apenas um membro. Lembra que aqui a gente tem um termo e o outro termo, aqui tem a parte algébrica, aqui só tem a parte numérica, o coeficiente numérico. Aqui nós temos três termos, dois deles têm a parte algébrica, um só tem o coeficiente numérico. Isso aqui é uma expressão. Qual a diferença de equação? Equação vai ter sempre o igual. A conta já vai começar assim. Então, olha só uma coisa para vocês levarem daqui em diante para a vida de vocês. Sempre que a palavra tiver isso aqui, ó, esse equa, quer dizer igual. Nós vimos triângulos equiláteros, então tem essa parte equi, quer dizer iguais. Equação, quer dizer iguais. Então, sempre que tiver isso aqui, significa igual. Então, como assim? A conta já vai ter essa parte toda, a conta começa assim, com esse igual, e a gente resolve ela para baixo. Então, aqui, ó, o que nós temos nessa equação? Tem que ter essas três coisas. Tem que ter a parte algébrica, tem que ter o igual, né, o sinal do igual, e tem que ter o número. Se não tiver a letra, também não é uma equação, tá? Então, para ser equação, tem que ter a letra e o igual, pelo menos. Então, aqui nós temos dois exemplos de equação. Percebam que eu peguei os mesmos exemplos da expressão para vocês perceberem a diferença. Que aqui não tem o igual e aqui tem. Então, isso aqui é uma expressão, isso aqui é uma equação. Agora, a gente vai para a parte mais importante disso tudo. Como que a gente resolve? Qual é a conta que a gente faz com uma equação? Eu vou fazer aqui bem passo a passo e a gente vai resolver de três formas diferentes a equação, para que vocês aos pouquinhos vão assimilando o que é isso, tá? A resposta de uma equação a gente chama de solução ou raiz da equação. Então, se vocês forem ver principalmente em vestibular, em questões assim de OBMEP, de Enem, geralmente eles vão perguntar, determine a raiz da equação. Assim como tem uma divisão, eles vão dizer, determine a razão. Eles nunca vão dizer, calcule a divisão. Eles sempre vão estar falando para te determinar a resposta. Essa aqui ela é bem óbvia. Vocês têm que pensar o seguinte, aqui nós temos uma letra somando com um número que vai dar outro número, né? A resposta dessa soma é 10. Então, a gente pensa o seguinte, que número que mais 5 dá 10? O único número somando com 5 que dá 10 é o próprio 5. Então, se a gente fizer aqui, ó, 5 mais 5, a gente sabe que dá 10. Então, quer dizer que o valor da letra D é 5. Esse aqui é um jeito de resolver. Porém, essa conta aqui ela é bem facinha. Mas e quando a gente tiver contas gigantes ou contas com mais operações, nem sempre vai ficar assim tão óbvio a gente chegar no valor. E aí a gente vai ter que ver como que a gente pode descobrir isso. Então aqui, vamos ver outra forma de resolver essa mesma conta. Essa aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos imaginar que isso aqui é uma balança. Imaginem que, de um lado da balança, desenhar aqui um lado da balança, como se a gente tivesse 10 quilos, por exemplo, e aqui um outro lado da balança. Como nós temos o igual, quer dizer que um lado é igual ao outro. Então, se está dizendo que um lado é igual ao outro, quer dizer que pesa a mesma coisa, que as balanças estão equilibradas. Porém, se eu tirar 5 quilos de um lado, para que a balança continue equilibrada,
quantos quilos eu tenho que tirar do outro? Tenho que tirar 5 quilos também, né? Então, olha como que a gente vai representar esses 5 quilos que nós estamos tirando. Nós temos aqui o D, imaginem que é o D de algum objeto, os 5 quilos que eu já tenho, menos os 5 quilos que eu estou tirando, então, como eu estou tirando, eu vou fazer com o sinal de menos, o igual, que significa que a balança está equilibrada, que um lado é igual ao outro, o 10 que eu já tenho, menos os 5 quilos que eu vou tirar para que a balança continue equilibrada. Então, olha como que vai ficar isso. Agora, a gente vai resolver. Nós temos aqui o D, 5 menos 5 dá 0, igual, e eu posso fazer aqui 10 menos 5, ou eu vou copiar só para vocês irem pegando a ideia. Quando eu tenho zero aqui, ele não precisa aparecer, então é como se esse termo aqui não existisse mais, né? Ele zerou, então eu posso apenas colocar 10 igual a 10 menos 5, e 10 menos 5 é 5. E assim a gente obtém o valor da letra D, que é a mesma que tinha dado já na conta anterior. Percebam que, se de forma não muito usual, digamos assim, na matemática, se a gente for mais objetivo, é como se a gente dissesse que esse 5 que estava positivo de um lado, que estava somando, passou para o outro lado de forma negativa. Percebam que a gente ficou com a mesma coisa que nós tínhamos aqui, só que o 5 estava somando, passou subtraindo. Então, é importante a gente entender por que isso acontece, porque a gente vai igualar o oposto dele dos dois lados da igualdade. Por isso que zera de um lado e do outro parece que ele passa para o outro lado trocando a operação. Isso é uma forma que a gente diz, digamos assim, mais usual, mais simplificada, mas não é a forma correta, não é que troca, que o 5 passa para o outro lado, como a gente vai dizer. Mas vocês têm que entender por que que ele aparece, aparentemente trocou o lado e trocou a operação. Na verdade, a gente zerou ele de um lado, e como nós temos uma igualdade, nós temos uma balança, tudo que acontece de um lado deve acontecer do outro também. Então, se a gente subtrair o 5 de um lado, devemos subtrair o 5 do outro também. Vamos para mais um exemplo. Dois termos semelhantes, a gente pode somar eles. Então, nós temos 2 mais 3, 5x igual a 5. Agora, o seguinte, se a gente multiplicar 5 por quanto que dá 5? O único número que a gente multiplica por 5, que continua sendo 5, é por 1. Então, quer dizer que o valor do x é 1. Então, nós vamos ter x igual a 1, porque 5 vezes 1 é igual a 5. Esse é o jeito que a gente chega na resposta, digamos que por óbvio, né? Porque a gente olha e a gente consegue decifrar já que número é esse. Mas quando as contas ficarem um pouquinho mais extensas, com mais operações, nem sempre vai ser tão óbvio assim a resposta. Aqui a gente vai usar a mesma regra que a gente usou antes. Então, aqui, primeiro a gente soma, né? Simplifica a conta. Então, olha só, imaginem aqui que eu tenho 5 balas e eu quero descobrir quanto que custa cada uma. E eu tenho que o total custou R$5. Então, olha só, se eu tenho 5 balas e eu quero descobrir o preço de uma bala, a gente divide por 5 balas, né? 5 balas dividido por 5 balas, eu vou ter quanto custa cada uma. Só que como a gente tem uma igualdade e tudo que acontece de um lado deve acontecer do outro, nós temos que dividir por 5 também do outro lado da igualdade. Agora, a gente tem aqui 5 dividido por 5 é 1x. E aqui eu vou copiar igual, eu vou resolver na próxima linha, só para vocês também pegarem a mesma ideia da conta anterior. Lembrem que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, então, quando tem 1 na frente da letra, ele não precisa aparecer. A gente escreve apenas x. E aí, a gente divide 5 por 5, que dá 1. Chegamos novamente no mesmo valor da conta anterior. O valor do x nesta conta da incógnita é 1. Então, percebam que aqui é a mesma ideia que eu falei antes.
o 5 estava multiplicando aqui no x. Se a gente ir com aquela ideia de passa para o outro lado, lembrando que não é esse o significado real, mas se a gente for para essa ideia que troca a operação, o oposto da multiplicação é a divisão. Então, se o 5 estava multiplicando de um lado, passa dividindo para o outro, porque a gente fez a divisão dos dois lados da igualdade. Para não ficar sempre essa história de passa para o lado, não passa, faz de um lado, faz do outro, a gente vê os métodos práticos para resolver as equações. Então, assim, lembrando que a gente já entendeu por que cada coisa acontece e agora a gente vai, digamos, escrever e ver de um jeito simplificado tudo isso. Então, aqui eu escrevi de um jeito bem simples, não são as formas mais corretas da matemática, mas é para que vocês entendam da forma mais simples possível. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar a letra para um lado, tudo que tem letra para um lado da igualdade e tudo que é só número para o outro lado da igualdade. Então, olha só aqui nessa conta, nós temos letra, só número, número, número e com letra. Então, isso aqui a gente vai botar aqui junto com o 7x e isso aqui lá junto com o 10. Depois, a gente vai reduzir os termos semelhantes, somar, subtrair, enfim, e depois fazer o finalzinho da conta, que é deixar a letra sozinha. Então, primeira coisa, a gente vai colocar a letra para um lado, o número para o outro. Copia o 7x. E aí, lembrando que se a gente quer zerar esse 5x daqui para que ele suma desse lado da igualdade, a gente tem que colocar o oposto da adição é a subtração. Como aqui vai zerar, a gente não vai mais escrever menos 5x, a gente vai colocar direto lá do outro lado, porque a gente sabe que tem que aparecer dos dois lados da igualdade, aqui vai zerar, então a gente não vai mais escrever. Não tem mais letra, então copia o igual, copia o 10, que vai continuar do ladinho ali do igual. E agora a gente quer zerar também o menos 2 e o mais 4 deste lado da igualdade e deixar apenas desse lado. Como aqui a gente sabe que vai zerar, a gente também não vai escrever, a gente vai pular aquela etapa de zerar eles, mas a gente sabe que o oposto da subtração é a adição, então a gente vai ter o mais 2 aqui, e o oposto da adição é a subtração, então a gente vai ter menos 4 aqui. Agora, percebam que a gente tem a conta organizada, tudo que tem letra está de um lado e tudo que tem número está do outro lado. Agora, a gente vai para o segundo item, que é reduzir os termos semelhantes. 7 menos 5 é 2x, igual 10 mais 2, 12, menos 4, 8. Isso também nós poderíamos ter feito antes de separar. Nós podíamos ter feito aqui menos 2 mais 4, que dá mais 2. E aí, quando ele iria, teoricamente, para o outro lado, ficaria 10 menos 2, que também dá 8, tá? Isso é só questão de vocês se entenderem e se organizarem, tá? A forma como vocês vão fazer é opcional. Agora, o último item, deixar a letra sozinha. Bom, eu tenho esse 2 multiplicando aqui, se eu quero deixar o x sozinho, eu tenho que tirar esse 2. O oposto da multiplicação é a divisão, então, para que esse número, esse 2, se torne 1, eu tenho que dividir por 2. O 2 dividir o 8. E 8 dividido por 2 é 4. Então, a gente chegou no valor de 4. X, o valor da incógnita, é 4. Então, agora, eu quero que vocês façam essas três contas aqui no caderno de vocês. Então, vocês vão copiar x mais 5 igual a 8, vão resolver, vão voltar aqui para o vídeo e vão conferir se fizeram certo ou não, tá? Então, vamos lá. Pausa o vídeo e vai lá fazer. Então, vamos conferir como vocês fizeram a conta. Aqui nós temos apenas um termo com letra e nós temos um termo com número que a gente quer que ele fique lá no segundo membro. Então, a gente vai copiar o x, copia o igual a 8. O oposto de mais 5 é menos 5. Então, agora é só subtrair. 8 menos 5 é 13. Então, o valor de x é 3. Percebam que aqui todas as contas eu coloquei o x, que é uma das letras mais usuais nas equações, mas pode aparecer qualquer letra, tá? Não tem uma regra, tem que ser a letra x, não. Pode ser qualquer uma, mas a mais usada é o x, o y, o z. Agora, então, copia essa segunda conta, cuidado que aqui nós temos a multiplicação, vai lá fazer, pausa o vídeo e depois volta para conferir. Então, aqui, como nós temos a multiplicação, vai ter que passar dividindo. Então, aqui a gente copia o x igual a 14
dividido por 2. 14 dividido por 2 é 7, então o valor do x é 7. A raiz desta equação é o 7. E o último exemplo, então, copia, pausa o vídeo, vai lá fazer e depois volta para conferir. Aqui nós temos dois termos com a incógnita, então a gente vai ter que colocar as letras todas para o primeiro membro da equação. O 6x não troca de lugar, então ele fica igual. O 2 aqui ele é positivo, né? Quando não aparece, quer dizer que ele é positivo. O oposto da soma é a subtração, então menos 2x igual a 16. Aqui vocês podem colocar mais 16 ou só 16, tanto faz, não vai fazer diferença. Lembrem que o mais pode aparecer ou não. Subtrai, então, 6 menos 2, 4x, copia o 16. Agora, o 4 está multiplicando, então vai dividir. O oposto da multiplicação é a divisão. 16 dividido por 4 é 4, então a raiz dessa equação é 4. Galera, uma coisa muito importante aqui nessas contas, quando o número, digamos, a operação inversa é a divisão, você tem que cuidar porque não muda o sinal, muda a operação. Então, o 2 estava positivo, ele vai continuar positivo. Aqui também. Aqui o 4 era positivo, ele continua positivo, porque é a operação que inverte. Se estava multiplicando, vai dividir. Se estava dividindo, vai multiplicar. Se estava somando, vai subtrair. Se estava subtraindo, vai somar. Então, sempre cuidem que é a operação que inverte e não o sinal, tá bom? Então, um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo.